Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração, como todo final de ano, eu procuro orar a Deus pedindo uma mensagem específica. Assim foi ano passado, no último dia do ano, 2023, onde Deus colocou uma palavra sobre uvas boas. E ministramos aquela palavra, e queridos, esse ano foi um ano de muitas uvas boas. Muitas uvas boas. Quando eu falo de uvas boas, são milagres, são batismos. Creio eu que tenhamos batido o recorde desse ano de batismos, e assim será muito mais em 2025. Então eu quero encorajá-lo, e a temática que Deus colocou no meu coração para esse ano de 2025, Rodrigo, se puder me dar um pouquinho mais de retorno, e a temática que Deus colocou no meu coração para esse ano de 2025 chama multiplicação. Repita comigo, multiplicação. Agora fale para o seu irmão, multiplicação. Amém. Amém. Quanto é 1 vezes 0? 2 vezes 0? 3 vezes 0? 1 milhão vezes 0? Guarda isso aí. Amém? Para quê, pastor? Você vai entender depois, queridos. Amém. Mas abram as vossas Bíblias no Evangelho de Cristo segundo João. Evangelho de Cristo segundo João, no capítulo número 6. Passagem muito conhecida, muito conhecida. Vou pedir isso, ano da multiplicação. Os irmãos estão acompanhando o slide. Vou pedir que a luz do teto, por favor, como eu tinha combinado, esteja apagada. Isso, só apenas do teto, dá para enxergar aí embaixo, né, queridos? Para que o slide aqui, o telão, possa ficar visível a todos. Amém. Agora estão me ouvindo, Rodrigo. Obrigado, meu irmão. Amém. João capítulo 6, versículo de número 1. João capítulo 6, versículo número 1. Você que pode, por favor, se coloque de pé para a leitura inicial da ministração desta noite, a última ministração do ano de 2024. A última palavra ministrada no púlpito de Vila Isabel no ano de 2024. Amém? Somos privilegiados, amém? Nós somos agraciados por Deus com essa mensagem. João capítulo 6, a partir do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, o bendizemos, meu Pai. Somos gratos pelo ano de 2024. Talvez alguns, ao ouvirem essa palavra gratidão ao ano de 2024, talvez não encontrem correspondência. Talvez digam, pastor, não foi bem assim. Pastor, não foi da forma que eu queria. Pelo contrário, foi muito ruim. Senhor, nesta noite nós queremos declarar que somos gratos pelo ano de 2024. Com as lutas, com as dificuldades, porque nós entendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. As boas e as ruins. Certamente não as compreendemos na sua plenitude, mas sabemos que tu estás à frente de todas elas. E nós oramos pelo ano 2025, meu Pai, que seja um ano de multiplicação. Multiplicação na minha vida sentimental, na minha vida financeira, na minha vida ministerial, no meu casamento, nos meus filhos. Senhor, multiplica sonhos, projetos. Senhor, que haja multiplicação no nosso meio de almas convertidas a Ti, pessoas que aceitem a Ti. Deus, multiplica os batismos desta casa. Deus, multiplica os grupos de vida desta casa. Multiplica as estacas desta casa. Deus, multiplica sonhos, visões, Senhor, que saiamos daqui nesta noite, entrando em 2025, com essa certeza de um ano de multiplicação. Um ano, ó Pai, onde as coisas irão crescer, avançar. Nós profetizamos, ligamos na terra, Senhor, para que seja ligado no céu. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar. Ano de multiplicação. Essa palavra não saiu da minha cabeça o tempo todo, desde que eu me coloquei no propósito de estar pregando hoje essa palavra multiplicação, multiplicação, multiplicação. E para quem é pregador sabe que a coisa mais difícil para quem sobe no púlpito e ministra a palavra é ter o tema. A verdadeira oração que nós fazemos, que eu faço para Deus: Senhor, me dá o tema, porque a tua palavra eu conheço.
Tua palavra eu conheço. Me dá o tema, revela o tema para a tua igreja, no propósito da tua igreja, porque a tua palavra depois eu conheço e vou atrás daquele tema. Amém? Então, o maior desafio é nós termos esse link do que Deus quer trazer para a igreja. Qual a temática para a igreja, para o seio da igreja, para o meio da igreja, para que saiamos realmente tocados por Deus. E Deus fala de várias formas conosco, queridos. No meu caso particular, às vezes um caso específico meu, e por eu estar passando por isso, eu ministro a igreja. Às vezes é um contexto da própria igreja, e eu ministro segundo aquele contexto. Às vezes é algo que o nosso país está passando, e você ministra sobre isso. Tem várias formas de Deus falar conosco. Mas a temática é o maior desafio para aquele que quer ministrar ao povo de Deus. Agora, se você não conhece a Bíblia, aí realmente nem dando temática, fica difícil. Mas quando conhecemos a palavra, nos mergulhamos sobre ela, o maior desafio é o tema. E o tema multiplicação ficou martelando no meu coração, queridos. E quando eu li João 6, a primeira coisa que eu falei, mas Deus, é uma passagem tão conhecida. Aí Deus falou comigo, mas eu te dei uma Bíblia nova. Não que a Bíblia seja diferente, é igualzinho. Inclusive a minha Bíblia nova que eu comprei no Mercado Livre, porque ela está esgotada, ela é idêntica à minha antiga. Então, mas ela não está rabiscada, porque a minha Bíblia eu rabisco toda, e essa aqui já está ficando toda rabiscada de novo. Mas, pastor, mas por que a Bíblia nova? Porque a Bíblia nova te faz ler com uma lente maior. A Bíblia antiga, eu não estou fazendo comercial para ninguém comprar a Bíblia não, queridos, tá bom? Mas a Bíblia antiga, quando já estava sublinhada, eu já ia aonde? O que estava sublinhado. Já tinha a seta ali marcada da onde Deus tinha falado comigo, já ia na seta onde estava marcado. Eu falei, Senhor, me dá uma leitura liberta do que eu já anotei. Liberta. E quando eu li João no capítulo 6, Deus falou comigo de uma forma diferente. Eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Nesse ano de multiplicação, abra o seu coração, porque Deus quer multiplicar áreas da sua vida. Ano de multiplicação, traga isso para você. Vai multiplicar, vai crescer, vai ser abundante, vai transbordar. Deus vai falar muito comigo. Amém? Queridos, esse texto de João capítulo 6, ele aparece nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse texto é descrito nos 4 evangelhos. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque isso não é comum, queridos. Se você for ler a Bíblia, nem sempre um texto é mencionado pelos outros evangelhos. Exemplo, um texto clássico que eu preguei há 2 domingos atrás sobre o certo samaritano. Só está no livro de Lucas, no evangelho de Lucas. A passagem do rico e do mendigo Lázaro também só está no evangelho de Lucas. E olha que são passagens emblemáticas. Quando você lê o ressuscitar de Lázaro, em João capítulo 11, só está no evangelho de João. Mas a multiplicação dos pães de peixe, que você já conhece a história, eu já vou te dar o spoiler de que os peixes e os pães foram multiplicados. Amém, igreja? Glória a Deus. Todos nós sabemos disso, mas eu não quero falar só sobre isso. Eu quero falar sobre o trajeto para que isso tudo acontecesse. Como Deus faz para multiplicar na sua, na minha, em nossas vidas. Amém? Mas João capítulo 6, os 4 evangelhos mencionam essa passagem. Isso salta aos meus olhos porque, olha, foi uma passagem marcante para os 4 evangelistas. Para os 4, foi muito importante a multiplicação dos pães. Eles fizeram questão de escrever e anotar e relatar o episódio da multiplicação dos pães. Por quê? Porque foi muito marcante. Para quem? Para os 4. Se foi marcante para os 4, para nós muito mais é. Eu fico imaginando Mateus. Mateus foi uma testemunha ocular. Mateus andou com Jesus. E quando Mateus viu aquele episódio de Jesus multiplicando pães e peixes no mar da Galileia, ele falou, eu vou escrever sobre isso. Eu fico imaginando Mateus escrevendo. Eu fico imaginando João, que também foi outra testemunha ocular. João viu Jesus multiplicando pães e peixes, eu vou escrever sobre isso também. Inspirado por Deus, obviamente, mas inspiração por Deus não é psicografia não, tá, queridos? Existe um homem ali corroborando com Deus, escrevendo o que ele está entendendo. Existe um culto racional, amém? Então Mateus, que foi testemunho ocular, escreveu. João, que foi testemunho ocular, escreveu. Marcos não foi uma testemunha ocular.
Marcos foi discípulo de Pedro. Marcos ouviu e bebeu da fonte de Pedro. Eu fico imaginando Pedro contando, olha, lá no Mar da Galileia, Jesus multiplicou pães e peixes. E Marcos, peraí, que eu vou escrever sobre isso. Inclusive, Marcos foi o primeiro evangelho escrito. A partir de Marcos, os outros escreveram. E eu fico imaginando Marcos, peraí, Pedro, conta direito essa história aí, que eu tenho que deixar bem claro como aconteceu. Porque isso para mim é muito importante. Fico imaginando depois Lucas. Lucas é outro evangelista, outro apóstolo, que não foi, outro homem de Deus que não foi testemunha ocular dos fatos, episódios que Jesus fez. Mas Lucas foi discípulo de Paulo. E ele ouvindo tudo aquilo, e mais, Lucas, quando vai escrever o seu evangelho, a Bíblia diz no capítulo 1 de Lucas, que ele fez uma investigação acurada, ou seja, uma investigação profunda sobre os escritos daquela época, inclusive sobre o que Marcos escreveu. Lucas pesquisou, Lucas é detalhista. E quando Lucas começa a estudar aquela papelada, aquilo que já tinha sido escrito, peraí, multiplicação dos pães, eu quero escrever sobre isso também. Ou seja, eu estou falando de um fato que é muito importante, que ficou marcado no coração dos mais íntimos de Jesus, de homens que nós lemos hoje, Evangelho de Marcos, Lucas, João, porque ficou marcado no coração desses homens. E esse texto nós vamos ler e pregar nesta noite, amém, meus amados? Texto marcante que deve marcar o teu coração. Você tem que ficar no ano de 2025, olha, multiplicação dos pães e peixes, ano de multiplicação. Não, eu me lembro da mensagem que foi pregada na virada do ano de multiplicação, eu quero isso para a minha vida. Eu não abro mão porque foi marcante para esses 4 evangelistas, é marcante para mim também. Multiplicação na sua casa, conversão de parentes, conversão de amigos. Pessoas que vão largar as tradições antigas e vão compreender as escrituras, a palavra de Deus, e vão entregar a sua vida para Jesus. Almas servindo a Deus, que não há multiplicação maior. Amém? Mas é interessante que nesse momento aqui está Jesus no Mar da Galileia. Enquanto eu vou estar pregando aqui, em alguns momentos eu vou fazer links com o mesmo texto, só que escritos por Mateus e Lucas, por exemplo. Lucas, se você for ler depois Lucas capítulo 9, versículo 10, falando sobre a mesma multiplicação dos pães, ele fala que isso aconteceu em Betsaida. Isso é uma informação importante. Guarda aí, Betsaida, amém? Guarda isso no seu coração. Porque Jesus estava ali no Mar da Galileia, os irmãos sabem onde fica o Mar da Galileia, ao norte de Israel, fonte onde nasce o Rio Jordão, lá no Hermon, lá no Monte Hermon, que é já na Síria com Israel, ali nasce o Rio Jordão, que vai descendo todo Israel, para um pouquinho no Mar da Galileia, depois desce mais e termina no Mar Morto, e o Mar Morto, ele é morto mesmo, porque não há vida, devido à sua grande salinidade que lá há. Assim, é todo o trajeto do Rio Jordão e vai desaguar, ali no Mar da Galileia. E Betsaida fica ali, naquela região, ali bem limite com o Mar da Galileia. Ou seja, tudo acontece nessa cidade, na região ali da Galileia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Importante você guardar isso, amém? Mas Mateus, capítulo 14, vai descrever essa mesma passagem também, e eu quero ler esse versículo com os irmãos. Deem um pulinho aí, em Mateus capítulo 14, ou se você quiser acompanhar comigo aí no telão, fique à vontade, ok? Mateus capítulo 14. Hoje eu abri uma exceção de botar texto na televisão, tá bom, gente? Pede aí para alguém, acorda alguém lá na cabine, por favor. Isso, é porque o som, na verdade, não chega muito bem lá, queridos. Mas eu não gosto de botar versículo na televisão. Por quê, pastor? Porque eu acho que a igreja cresce acostumada de uma forma ruim. A igreja tem que abrir a Bíblia. Tem que abrir a Bíblia. Ou que abra o seu aplicativo, não importa, não tem preconceito nenhum contra o aplicativo. Então, entendo que até no futuro, existe aplicativo de hoje que faz anotação, né, Débora? Sublinha, seta, tudo que eu faço na Bíblia. Então, eu sei que vai caminhar para isso. Mas eu sei também que um texto colocado numa televisão faz com que você confie apenas no que está ali. Eu gosto de confrontar com as Escrituras. Não confie em pastor nenhum. Não confie em pastor nenhum, a começar por mim. Seja o que eu estiver pregando, tem que estar na Bíblia. A Luciana falou sobre os crentes de Bereia. Paulo foi pregar.
E enquanto Paulo pregava, os crentes de Bereia abriam a Bíblia. Peraí, deixa eu ver se está certo. Era Paulo que estava pregando. Então confira tudo. Qualquer um, seja quem for subir nesse púlpito, comece já duvidando. Crente bom é assim, já começa duvidando do que está sendo pregado. E quando eu duvido, eu abro a Bíblia e vou confrontar. Então confronte, amém? Mateus, capítulo 14, versículo 15 diz assim. É a mesma passagem que João narrou e Mateus também narra desta forma no versículo 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de... Pastor, por que Mateus fala isso e João não fala isso? Queridos, é exatamente uma forma de como cada um tem uma leitura de um episódio. Né? Você está aqui na esquina, acontece um acidente de um carro ali na esquina. Eu estava de um ângulo, eu vi daquela forma. O outro que estava no outro ângulo, ele vai falar de outra forma, o mesmo acidente, só que de um ângulo diferente, ou seja, alguém vai anotar alguma coisa específica que o outro não viu. Simplesmente isso, mas o fato é o mesmo, amém? O que não pode haver é contradição. E na Bíblia não há contradição alguma, amém, meus amados? Por isso que eu fui em Mateus, que Mateus fala de algo que João não narrou, João não viu. E eu estou falando de duas testemunhas oculares que estavam no momento, Mateus e João, amém, meus amados? Glória a Deus. E a Bíblia deixa clara que os discípulos falam para Jesus: Jesus, despede essa multidão. Aqui é deserto, não tem onde comer, está ficando tarde já, despede essa multidão. E Jesus se remete a eles e fala: não precisam retirar-se, dá-lhe vós mesmos de comer. Jesus fala para os discípulos, para os seus apóstolos, melhor dizendo: olha, vocês que deem de comer. Pastor, o que Deus está falando isso? Queridos, o que Deus estava provocando naqueles discípulos é: façam alguma coisa. É simples despedir a multidão. Tentem fazer alguma coisa. Esbocem algo. Tenham alguma estratégia. Pode até dar errado, mas tentem algo. Façam alguma coisa. Queridos, 1 vezes 0 é quanto? 2 vezes 0 é quanto? Qualquer multiplicação pelo número 0 vai dar? 0. Deus só multiplica aquilo que você tem. Deus só multiplica aquilo que você tem. Deus só vai multiplicar aquilo que você fizer. Deus só vai multiplicar naquilo que você agir. Deus não trabalha com paralisia. Deus não trabalha com letargia. Deus não trabalha com passividade. Deus só vai multiplicar aquilo que você se dispuser a fazer. O que Deus estava provocando naqueles seus apóstolos: olha, faz alguma coisa. Deus sabia que era impossível ao homem alimentar aquela multidão que era no mínimo de 5.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres, ou seja, pode triplicar isso. Quase 20.000 pessoas tinham ali. Jesus sabia que para o homem era impossível alimentar aquela multidão, mas caramba, tenta alguma coisa. É tão cômodo despedir a multidão. Ninguém tentou algo. Queridos, o que Jesus queria naqueles homens é que eles fizessem alguma coisa, porque quando eu faço alguma coisa, Deus multiplica. Mas se eu não faço nada, multiplicação de 0 é 0. Mas se eu tentar, e Deus encontrar em mim um coração disposto a ousar, a buscar, por mais que eu seja incapaz de alcançar aquilo, Deus te abençoa. Aí aquilo que é impossível para os homens se torna possível para Deus. O que é impossível para mim, eu tenho que tentar. Qual o projeto do homem? Tente. Insista. Estude mais. Trabalhe mais. Se esmere mais. Se esforce mais. Porque é isso que Deus multiplica. Mas se eu ficar parado como só apenas despede a multidão, não tem como Deus trabalhar na minha vida. Não tem como Deus trabalhar na minha vida. Deus é um Deus de multiplicação, amém, meus amados? Multiplicação, multiplicação, multiplicação na sua vida, em nome de Jesus.
Eu me lembro de 1 Reis, capítulo 17, quando Elias, o profeta Elias, Deus chama o profeta Elias para ir numa casa de uma viúva lá em Sarepta. E Deus manda Elias bater na porta dela e pedir um pouquinho de pão. E aquela viúva recebe Elias e fala: olha, eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na minha botija. Eu vou fazer um pãozinho aqui, vou dar para o meu filho e depois nós morreremos de fome. E Elias fala: me dá pão primeiro. Como uma mãe daria pão para um desconhecido em primeiro lugar, em detrimento de seu filho? E Elias fala: esse pouquinho azeite que você tem aí, essa pouquinha farinha aí. E vocês sabem que o profeta no Antigo Testamento representava Deus. É como se estivesse dando para Deus. Dá para Deus, para você ver o que vai acontecer. E aquela mulher deu para Deus, e não faltou pão na casa dela. Porque Deus só multiplica o que você tem. A teus olhos pode ser pouco. E nós somos experts, né, em diminuirmos aquilo que nós temos. Sempre do outro é melhor. E não damos valor para aquilo que nós temos, por mais que aos nossos olhos possa parecer pequeno ou aquém do que eu poderia ter. Mas se é o que Deus tem te dado, seja grato. Deus trabalha com gratidão. Senhor, obrigado pela pouquinho de azeite e pelo punhado de farinha. Porque isso é meu, Deus me deu e Ele vai multiplicar. Vocês se lembram também de 2 Reis, capítulo 4, onde Eliseu, o discípulo de Elias, vai até a casa, ou melhor, a viúva procura Eliseu, falando: olha, perdi meu marido morreu, estou endividado, agora estão os credores batendo na minha porta, meus filhos vão ser levados como escravos, que uma forma de pagar a dívida era entregar os filhos como escravos naquela época. E Eliseu falou: mulher, o que tu tem em casa? O que ela falou? Tem uma botija de azeite. Aí Eliseu fala: pega agora vasilhas emprestadas e coloca azeite. O que tu tens? Pouquinho de azeite. Aquela mulher pegou vasilhas emprestadas e enquanto as vasilhas não acabaram, o azeite não acabou. O azeite foi abundante o tempo todo. Enquanto tinham vasilhas vazias, o azeite foi derramado e as vasilhas foram totalmente preenchidas. Deus multiplica o que você tem. Amém, meus amados? Não se equipare, não se ache a quem. É isso que Deus te deu. Obrigado, Senhor. Ano que vem vai ser um ano de multiplicação. Amém? Eu poderia falar de vários outros eventos. Eu poderia falar da parábola dos talentos. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. O que deu 1 escondeu. Ficou com medo de perder. Queridos, preste atenção numa coisa. Só multiplica quem corre o risco de perder. Arriscar, tentar, avançar é correr o risco. É ou não é, queridos? Você, quando tenta algo, você está abrindo mão de alguma coisa, você se expõe. Mas Deus te honra. Deus te honra, creia nisso, em nome de Jesus. A mesma coisa Deus fez, o outro deu 5 talentos, pois bem, Ele multiplicou. Toma mais 5, ainda tirou do que não tinha nada, tinha 1 apenas. Amém, meus amados? Deus só multiplica o que você tem. Guarda isso no seu coração, amém? Glória a Deus. Volte para João capítulo 6. Versículo 5 de João 6. João 6, versículo 5 diz assim: então, Jesus erguendo os olhos, preste atenção, Jesus já tinha falado o que Mateus narrou. Jesus já tinha falado com os discípulos falaram que ia despedir as multidões. Jesus já tinha falado para eles: olha, alimente vocês mesmos eles. Ok? Jesus já tinha falado. Agora o versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a... Você consegue ver esse episódio, querido? Presta atenção aqui. Jesus já tinha dado uma bronca nos 12, e Filipe era um dos 12. Filipe era apóstolo também. E a bronca que Jesus falou: olha, vocês todos vão e alimente essa multidão. Filipe estava no meio. Filipe ouviu isso. E Filipe ficou caladinho. Como todos os demais 11. Ficaram calados. Vocês mesmos alimentem a multidão. E todo mundo calado. Agora Jesus fica imaginando a cena. Aqueles 12 numa paralisia, numa passividade incrível. Jesus olha e encara Filipe.
eu já tinha caído. Eu já tinha caído em poder, tinha caído fulminado ali. Jesus olha, não apenas olha, mas ele diz a Filipe. Jesus fala algo para Filipe que nós iremos ler. Disse a Filipe. O que Filipe tem a ver com a história, queridos? Pastor, ele era apóstolo. Era um apóstolo pouquíssimo mencionado nas Escrituras. Eu imaginava o quê? Olhar para Pedro, olhar para João, dizer para Tiago, não é? Os três mais íntimos, não era Pedro, Tiago e João? Não, ele olha para Filipe e fala com Filipe. Aí você pergunta, a primeira coisa que eu perguntei, Senhor, por que Filipe? Às vezes é essa loucura na nossa mente, né? Senhor, por que Filipe? Caramba, ele já é tão pouco mencionado, agora ele vai tremer. Filipe era de Betsaida. Filipe era daquela região. Filipe conhecia, entre aspas, onde podia ter uma padaria. Filipe sabia, talvez, quantos quilômetros teria que percorrer até chegar num lugar onde tinha pão, farinha. Filipe sabia dimensionar se aquilo seria possível ou impossível. Jesus pergunta a Filipe, porque ele sabia que Filipe era da região. Queridos, o que é que eu estou querendo falar? É que Filipe tinha algo que os outros não tinham. Assim é você. Você tem algo que o outro não tem. Pode não ser o que você almejava, mas só você tem isso. Só você pode dar uma resposta. E Deus quer te usar e quer multiplicar. Deus estava provocando Filipe, porque Filipe era o mais entendível ali naquele momento. Filipe, abre a boca, Filipe. Você sabe a região. Filipe pode não dar em nada, mas por favor, abre a boca. Porque você é dali. Mas, queridos, o nome Filipe é um nome grego. Muitos entendem que Filipe falava grego. Ou seja, era a língua, era o inglês de hoje. Era o inglês de hoje. Filipe, tu fala grego, camarada. Fala com essa galera aí. Fala com essa multidão. Ali tinha judeus e tinham gentios, tinham gregos. Talvez você esteja com o idioma parado. E Deus quer te usar nessa área. E você acha que não tem mais tempo. Você acha que não é para você. Que você começou e parou. E teu idioma está parado. Deus quer te usar nesse idioma que você aprendeu ou que você quer aprender. Você tem esse desejo. Você anseia por isso. Deus quer te usar nessa área. Deus quer abrir a tua boca com outro idioma, queridos. Deus tem aberto portas para você. Não é à toa que Jesus se vira e fala com Filipe, porque Filipe tinha algo que outros não tinham. Ele não era o Pedro, que ia e falava. Não, ele não era assim. Mas ele tinha algo que Pedro não tinha. E você pode não ter tido, talvez, todas as habilidades que outra pessoa teve. Você não pode ter tido, talvez, todas as oportunidades que outra pessoa teve. Mas você tem algo que só você tem. E ninguém tira, queridos. E é isso que Deus quer multiplicar na tua vida. Você é Filipe. Amém, glória a Deus. E Deus vai provocando Filipe. E olha o que Filipe diz. Perdão, olha o que Jesus diz. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus pergunta isso para Filipe. Eu fico imaginando a cabeça de Filipe já rodando, né? Peraí, ali, para lá, para cá, para cá. Peraí, tem uma ali, meu Deus do céu. E Filipe já raciocinando, por quê? Só ele podia raciocinar assim. Lembra de José de Arimateia? A Bíblia diz, já preguei sobre isso. A Bíblia diz que era o discípulo oculto. Era um discípulo 007. Ninguém sabia que ele era discípulo de Jesus. Por quê? Porque tem hora de falar e hora de calar a boca. Tem gente que é cristão que fala e atrapalha tudo. Todo lugar quer pregar. Aí é o crente chato. Lá vem o chato. Porque tu é chato mesmo. Porque tu prega onde não tem que pregar. Tu passa por cima de autoridades. Você não espera a hora certa. José de Arimateia esperou a hora certa. Eu fico imaginando todo mundo brincando de José de Arimateia. Você não... Pô, tu é 007, hein? Na hora que Jesus morreu, só ele tinha um túmulo. Ele vai até Pilatos. Só ele tinha autoridade, intimidade. Ele era um do Sinédrio, ele era membro do Sinédrio.
Ele era um grande comerciante. Ele tinha acesso a Pilatos. Poucos tinham acesso a Pilatos. José de Arimateia tinha. Chegou a hora de eu mostrar que eu sou cristão. Me dá o corpo do meu mestre que eu vou enterrar ele no meu sepulcro. Só ele podia fazer isso, queridos. Tem coisas que só você pode fazer. E Deus está te chamando, te querendo te usar. Amém? Onde compraremos isso? Eu fico imaginando agora Filipe rodando na cabeça. Versículo 6. Jesus fala, mas dizia isto para o experimentar, porque ele, Jesus, bem sabia o que estava para fazer. Jesus sabe o que vai fazer. Queridos, que Jesus iria multiplicar pães de peixe é fato. O que Jesus queria ali era que o povo participasse daquele milagre. Jesus pode, num estalo de dedos, multiplicar pães de peixe, mas ele queria a participação dos discípulos. Deus só multiplica o que você tem. O que você tem na tua mão pode ser pouco aos seus olhos. É isso que Deus quer multiplicar. Amém, igreja? Glória a Deus. Deixa eu acelerar, senão ano novo já entra, já era. Versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Filipe já fez os cálculos, queridos. Filipe já multiplicou. Filipe é um grande matemático. Ele já fez um pãozinho para cá, pãozinho para lá, pãozinho para lá, pãozinho para cá. 200 denários. Um denário era o dia de um trabalhador. É muito dinheiro, não dá. Ele pensou logicamente, não dá. É isso que Jesus queria, que alguém pensasse só. Tem gente que não quer nem pensar. Já desiste antes até de pensar. Nem esboça nada. O que Jesus queria é que aquele homem entendesse que era impossível mesmo. Como é bom você ter um matemático na tua vida, queridos. Eu não sei como você é, mas eu tenho minha planilha, que insiste em me vencer. Às vezes dá vontade de rasgar aquelas planilhas, né? Entrada e saída, e a saída sempre maior do que a entrada. Mas eu tenho minha planilha. Eu tento me controlar. O matemático está dentro de mim. O Filipe matemático tem que estar dentro de você. Onde vai te segurar um pouquinho. E o matemático falou, não dá, e não dava mesmo. Não tinha como comprar pão para todo mundo. Não tinha aquele dinheiro disponível para saciar mais de quase 20 mil pessoas. Mas Filipe separou um tempo para pensar e calcular. Deus só multiplica o que você até intelectualmente tem e coloca em prática. Às vezes você nem tocou, mas você está pensando, imaginando, tua cabeça fritando. Deus fala, legal, é isso que eu quero nele. Eu quero que a cabeça dele frite, porque ele prevê que não consegue mesmo, mas eu posso. Outro não, então, isso aí nem para mim. Não dá mesmo não. Esse concurso aí, olha a quantidade de vagas, e não dá. E vai continuar não dando nunca mesmo. Agora tem aquele camarada maluco, falando. Bom, alguém tem que entrar, né? Alguém tem que entrar. Enquanto uns dormem, eu posso ficar acordado de madrugada, não posso? Posso. Posso tirar alguns dias da minha hora para entrar na noite? Posso. Eu posso compensar de alguma forma. Hoje tem internet que consegue dar um certo equilíbrio no desnível que existe social, que é muito grande ainda e precisa muitas mudanças ainda. Mas já tenta trazer uma certa igualdade. Muito aquém ainda, mas já ajuda. Amém, meus amados? Então faça algo. Deus só multiplica o que você tem. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero um matemático desse. Eu tenho certeza que Jesus não ficou chateado com a matemática de Filipe. Não ficou. É isso aí, Filipe. Realmente não tem dinheiro para isso. Versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André. Olha que interessante, queridos. André falou. André é outro que entre os 12 pouco é mencionado. Inclusive a Bíblia diz aqui. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro. Tem que até botar entre vírgulas para explicar quem ele é. Porque ele é irmão de Pedro. Quase nem se falava de André. Mas o irmão de Pedro... irmão de Pedro eu sei quem é. Mas de André, quem é André? André é pouco mencionado também na Bíblia. Mas um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Interessante que André, queridos, era um tão grande homem de Deus, que olha o que provoca um Filipe. Filipe falou, não falou? Jesus falou com ele, ele respondeu. Na mesma hora isso provoca o quê? André falar também. Olha como é bom, olha como um provoca o outro, queridos. Olha como um fala, o outro vai falando também. É bom a gente andar em grupo. Como a gente cresce, falando de grupo de vida, um fala, outro fala.
Talvez André ficasse caladinho ali, mas por Felipe ter falado, eu vou falar também. Não tem aquele aluno na turma que todo mundo espera ele falar para depois você falar e junto? É assim. E aí André começa a falar, querido. André começa a falar e André fala o seguinte, olha, versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, como Jesus precisava de alguma informação, mas tudo bem. Legal. O que Jesus quer? É que fale. Quando André começa a falar, eu fico imaginando Jesus, isso, garoto. Isso mesmo. Fala mesmo. Eu só quero ouvir vocês. Eu só quero que vocês entrem no mistério. Eu só quero que vocês entrem na oração. Eu só quero que vocês se envolvam com o projeto. Eu só quero que vocês sonhem com isso. É só isso, porque o impossível é comigo mesmo. Amém? E André começa a falar e a Bíblia diz, versículo de número 9. Olha o que André informa. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2... Para aqui. André era observador. Atento. Ninguém viu aquele rapaz. Ou se viram, não deram valor aos 5 pães e 2 peixinhos. André era observador. O que os demais não viram, André viu. André, por ver, Jesus multiplica. Jesus só multiplica o que você tem. André tinha visão, atenção. André não entrou no alvoroço. André não entrou no desespero. André ficou observando. Olha, algo tem aqui. Tem que alimentar a multidão. Então vamos dar um jeito. Se a gente não der, pelo menos eu vou tentar. Ele fica observando. Tem alguém aqui. E ele olha um rapaz com 5 pães e 2 peixes. E ele diz o seguinte, olha, o finalzinho do versículo 9. Mas isto... que é para tanta gente? Realmente não era nada. Isso que Deus quer, queridos, que você seja realista. Não é nada mesmo. É impossível mesmo. 5 pães e 2 peixes alimentam 20 mil pessoas, queridos. Consegue alimentar aos olhos naturais? Não. Legal, mas você participou do projeto. Isso que eu queria. Você observou e você sabe que isso na sua mão não é nada, mas na minha mão... Porque, queridos, eu não, sinceramente, de todo o coração, eu não ia oferecer 5 pães e 2 peixes e ter o risco de Jesus me dar uma bronca. Que papelão é esse? 5 pães e 2, tá maluco? Vai para casa. Podia ou não podia escutar uma palavra dessa? 5 pães e 2 peixes? Pelo amor de Deus, misericórdia. Não, queridos. Ele correu o risco. Milagre é isso, é correr risco. Senhor, está aqui na tua mão, olha, isso realmente é muito pouco, mas toma aqui, esses 5 pães e 2 peixes, para a gente não é nada, mas para o Senhor, Ele multiplica o que a gente tem. O que você tem, André? Eu vi um rapaz ali, ainda apontou, né? Eu fico imaginando o rapaz assim, caramba, é para mim aquilo ali. Tem aquele rapazinho lá atrás, ó, ele tem 5 pães e 2 peixes. Obrigado, André. Você é um homem que faz com que eu multiplique o que você tem. Você falou. Agora, outra coisa, queridos. Vou ter que acelerar, misericórdia. Que rapaz é esse, queridos? Que rapaz é esse? Sabe qual é o nome dele? Também não sei, não está na Bíblia. Se Felipe e André eram mais não tão mencionados dentre os 12, quiçá o rapaz. Mas, na minha opinião, foi o mais ousado de todos. Eu poderia falar, peraí, como é que é aquele adágio popular, hein? Farinha pouco, meu pirão primeiro, não é assim? Peraí, é meu peixe. Eu fui o único que me precavi aqui. Eu fui o único que trouxe 5 pães e 2 peixinhos, porque eu sei que a caminhada podia... Não, meus pães e meus peixes ninguém pega. Não poderia falar assim... Não, queridos, ele entrega. Olha como um milagre, olha como tudo que aconteceu ali, através daquela multiplicação, é porque Deus multiplicou o que cada um tinha. Felipe tinha disposição para pensar e tentar resolver. Deus multiplica. André teve a visão de olhar o rapaz. Deus multiplica o que você tem. O rapaz tinha 5 pães e 2 peixes. Deus multiplica o que aquele rapaz tinha.
Amém, meus amados? Glória a Deus. E para encerrar, versículo 10. Disse Jesus: fazei o povo... Calma, calma, querido. Baixa a bolinha. Senta. Pede para todo mundo sentar. Tira a ansiedade. Guarda isso no teu coração. Tira a ansiedade. Senta. Jesus vai responder você. Só coloca para o Senhor aquilo que você tem e Ele vai responder. Se assenta, descansa em Deus, espera em Deus. Ele vai fazer isso nesse ano de 2025. Deus só quer que eu coloque em prática. Deus só quer que eu coloque, dê o primeiro passo. Deus só quer que eu haja, que eu faça algo. Por mais que seja impossível, pense, imagine, ore, sonhe. Amém, meus amados? Versículo 10, disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Mateus vai falar que ainda havia mulheres e crianças, que dão mais, quase 20.000 pessoas. Versículo 11, para encerrar, versículo 11. Então Jesus tomou os pães. Deus só multiplica o que a gente tem. Queridos, como chegou até esse rapaz? É porque Felipe falou, é porque André falou, e aquele rapaz entregou. Amém? Entrega o que você tem ao Senhor. Jesus tomou aqueles pães e aqueles peixes, e o texto continua: e tendo dado gratidão. Você está grato pelos 5 pãezinhos que você tem e os 2 peixinhos que você tem? Se você estiver grato, Deus vai multiplicar. Jesus pega os 5 pães, dá graças a Deus. Isso é exemplo para nós. Seja grato pelo que você tem. Ah, não, esses 5 pães e 2 peixinhos não servem para nada. Murmurando aqui de lá. Ah, nunca vai dar certo, sempre comigo é assim. Deus não multiplica, Deus só multiplica o que você tem. Então seja grato, mesmo que os seus olhos seja pouco, Deus vai multiplicar em nome de Jesus. Amém? Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os multiplicou entre eles. Multiplicou os pães e os peixes entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam, queridos, foi em abundância. O texto depois vai falar que sobrou ainda. Olha aqui de versículo 12. E quando já estavam fartos, eu quero orar pela tua vida, amém? Que esse ano 2025 você vai ficar até farto de tanta multiplicação que vai chegar na tua casa, no teu emprego, na tua vida financeira, emocional, no seu casamento. Vai ser abundância, vai sobejar, vai extrapolar, queridos, amém? E quando já estavam fartos, imagina isso, Senhor, tá bom já, tá tranquilo, Senhor, tá bom já. Não foi assim que no êxodo, o povo de Deus, quando trazia os bens para os tabernáculos, ouro e prata, tem uma hora que Deus falou: tá bom já tenho bastante, amém? Versículo 12, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Vai sobrar em nome de Jesus, amém? No final do mês vai sobrar em nome de Jesus. E as almas, as vidas que vão entrar nesse lugar, que eles vão ser em abundância. Deus vai multiplicar cada vez mais e mais. Cada GV, eu quero profetizar sobre cada GV aqui. Multiplicação. Amém? Ore pelo seu líder. Eu vou multiplicar. Eu quero abrir outros GVs através desse GV. Novos líderes surgindo, novas casas sendo abertas, novas vidas entrando por esta porta aqui. Um batismo em 2025, queridos. Já botamos 3 batismos no ano. Mais de um. Vai ser mais de um batismo no ano. Geralmente nós temos 2 batismos. Esse ano já botamos 3. Vão ser 3 batismos. Ano que vem 4. No outro ano, queridos, vai ser aqui uma piscina no meio da igreja. Amém? Mas nós queremos batizar e almas sendo salvas. Multiplicação em nome de Jesus. Vai sobejar, vai sobrar, vai a ponto de distribuirmos mais e mais. Transbordar em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus só multiplica o que você... Então seja grato. Seja grato. Deus quer te usar. Felipe, Deus quer te usar. André, Deus quer te usar. Rapaz, moça, Deus quer te usar. Tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Você tem uma especialidade que só você tem. Só você, Felipe, só você, André, só esse rapaz. Tem algo que só você tem, queridos. E às vezes só damos valor, infelizmente,
Só damos valor quando perdemos. Você não precisa perder para dar valor. Seja grato pelo que você tem hoje. E Ele vai multiplicar na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.